Graça e paz aos irmãos presentes e também aos nossos irmãos que estão aqui no YouTube, tá bom? Vamos crescer no entendimento da palavra de Deus e esse é o tema que nós iremos ministrar. Que o Espírito Santo venha abrir a mente e o entendimento e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Pai. Destruídos por não darem glória a Deus. Destruídos por não darem glória a Deus. Queridos, Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Fomos chamados para exaltar, reconhecer o senhorio e a grandeza do nosso Criador. Mas quem não reconhece ou quem tenta usurpar a glória de Deus é destruído. Eu não vou dizer nem quem não reconhece, porque muitas pessoas de fato não glorificam a Deus, não louvam a Deus, porque de fato não conhecem, né? Até crê que existe um Criador, mas não reconhece o cuidado desse Criador, não reconhece o amor desse Deus que nós pregamos. Então as pessoas, digamos assim, deixa passar. E Deus não está punindo essas pessoas, porque essas pessoas não reconhecem a Ele. Imagine se Deus vai matar todo mundo que se denomina ateu. A pessoa diz assim, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então... Aí Deus vai chegar e vai punir essas pessoas. Não, Deus não vai fazer isso. Agora, existem pessoas que querem usurpar a glória de Deus. E pessoas que tentam usurpar a glória de Deus são destruídas. Não que Deus esteja destruindo essas pessoas, mas elas mesmas auto se destrói, porque elas estão querendo se colocar no lugar de Deus. E Deus não divide o seu trono. Deus não compartilha, não divide a sua glória. Deus não dá ao homem aquilo que só a ele pertence, que é honra, majestade, louvor e adoração. Amém? Quer ver? Olha lá. Destruídos por não darem glória a Deus. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Não sei se aí atrás está dando para fazer a leitura. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Moisés disse assim, Senhor, e quando eu for lá no Egito e perguntar o teu nome, o que é que eu vou dizer? Aí o Senhor disse, diga para Faraó que eu sou quem eu sou. O eu sou te enviou. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Olha lá. A minha glória, pois, a outro não dá, irmão. Deus não dá a sua glória a ninguém. Ele que disse, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não. Porque... Queridos, preste muita atenção, porque existem alguns líderes religiosos, principalmente evangélicos, que eles pegam isso aqui e diz assim, nem meu louvor às imagens de escultura. Aí eles dizem assim, essas pessoas que estão adorando imagem de gesso, aí começa, né? Vocês estão entendendo? Essas pessoas que adoram Maria, que adoram João, que adora
Cosme e Damião. Vou falar abertamente. Aí os pastores pregam isso. Presta atenção. Essas pessoas que adoram não sei quem, não sei quem, não sei quem. Deus não divide o seu louvor. Deus não compartilha a sua glória. Deus não dá a sua glória à imagem de escultura. Então você que está aí fora, você que adora a imagem, você precisa aceitar Jesus e se converter, porque Deus não quer que as pessoas louvem as imagens, adorem as imagens de escultura. Só tem um detalhe. Que muitas vezes as pessoas não estão adorando mais imagem de escultura. Mas muitas vezes, esse mesmo pregador, esse mesmo pastor que está falando isso, ele recebe idolatria a seu respeito. Muitas vezes, os membros que congregam, que se reúnem com ele, adoram esse pastor. Você já viu aquele crente que adora um cantor gospel? Mas adora mesmo. Eu não estou dizendo de adorar no sentido de se ajoelhar e dizer, tu és santo. Mas é apaixonado. Isso também é idolatria. Você já viu crente que adora político, por exemplo? Tem crente que adora político. Queridos, eu até falei ontem numa live sobre isso. Olha, estamos em época de eleição. Escolha para quem você vai votar consciente. Olha as pautas, as propostas. Você que é cristão, principalmente, você que teme a palavra de Deus, tenta votar no menos pior. Porque não existe bom. Bom é Deus. Tenta votar no menos pior. Agora, eu não sou eu que vou convencer quem é menos pior. Você tem a sua consciência. Agora, aqui para nós, não tenta endeusar ninguém não, porque isso é idolatria. Não tenta endeusar o homem não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenderam? Então Deus não divide o seu louvor, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou o homem aprende a honrar e glorificar a Deus, ou ele é destruído. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Olha, presta atenção. E ele estava irritado, estava furioso com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, o povo de Tiro e de Sidom, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país, o país de Tiro e o país de Sidom, o seu país se abastecia do país do rei. O rei aqui é o rei romano, Herodes. Tá? Então, o povo de Tiro e o povo de Sidom se abastecia do país do rei, ou seja, de Roma. Ele tinha lá os seus laços, né? Então, ele se abastecia. Roma investia, produzia, enviava, transportava para Tiro e para Sidom. Mas o rei estava irritado com esse povo, com os administradores lá desses outros países. O rei ficou furioso. No contexto vai dizer porque o rei ficou, mas eu não pude colocar aqui para não ficar muita coisa. O rei ficou furioso. Então, eles vieram. Eles tinham amizade com um homem chamado Blasto, que era o camarista do rei, aquele que arrumava a cama do rei. E eles disseram, olha, você que está sempre próximo ao rei, porque ser camarista do rei não era para qualquer um. Era para alguém que tinha intimidade com o rei, alguém que tinha acesso livre ao rei. É como se fosse
um senador, né, um deputado federal que tem acesso ao presidente. Então o camarista do rei é como se fosse ali, ou alguém mesmo que zelava da casa do rei. No caso aqui era alguém que cuidava literalmente da casa, da mordomia, da cama do rei. Então o camarista foi se colocar como um mediador para tentar apaziguar a ira do rei. É isso? Então eles tinham amizade com Blasto, que era camarista do rei. Pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então Blasto chegou e disse: olha, Herodes, olha, rei Herodes, pessoal de Sidom, de Tiro, eu sei que o senhor está irritado com eles, mas tenha paciência, rei. Eles chegaram aí, levantaram a bandeira branca, eles querem paz. Eles querem conversar com o Senhor. E o que aconteceu? A ira do rei foi se apaziguando. O rei foi ficando calminho. Às vezes você está chateado com alguma coisa, né? E aí você se chateou com alguém, um exemplo. E aí você diz: quando eu ver aquela pessoa, eu vou dizer umas boas daquela pessoa. É isso? Quem nunca passou por isso aí? Aí você está todo armado. Aí você pensa que aquela pessoa também vai vir para você. É você mesmo, não sei o quê. De repente aquela pessoa vem: me perdoa, me desculpa. Você estava com ira com aquela pessoa, você queria machucar aquela pessoa, mas aquela pessoa chegou tão manso com você. Aí de repente aquilo foi passando. Tá bom, vamos manter a paz, né? Seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, manter logo a paz. Então, assim aconteceu com o rei. O rei estava irritado, mas o camareiro, chegou e fez a paz ali, mediou a situação. E aí, o que aconteceu? E aí? 21. E no dia designado, vestindo Herodes, as vestes reais, porque um dia o rei se preparou, ia sentar no trono, e geralmente o rei sentava para julgar alguma causa, porque o rei não ficava lá no trono direto. Ele tinha os seus afazeres, ele administrava um reinado, mas de vez em quando ele tinha que se assentar lá no trono para sentenciar, julgar alguma coisa, não é isso? Lembra de Salomão? Quando duas mulheres que tinham filhos dormiram juntas, aí uma virou por cima do filho, o filho morreu. Aí no outro dia foi uma confusão, né? A que o filho morreu disse que o que morreu foi da outra, e a outra disse: não, o que morreu foi o teu, o meu está vivo. Foi uma confusão. Aí pegaram e levaram para quem? Para quem? Para o rei Salomão. Salomão chegou lá, sentou no trono para julgar, olhou para um canto, olhou para outro, perguntava a uma, cada um, porque assim, né, irmão? Todo mundo tem a sua versão, ninguém que está errado. Uma dizia: não, o filho é meu e ela dormiu em cima do dela e matou dela. A outra dizia: não, o meu está vivo, foi ela que dormiu em cima do dela e matou dela. Aí Salomão parou assim. Mas só que Salomão, lá no passado, um dia Deus se revelou para Salomão e ele falou: Salomão, o que é que você quer? Lembra disso? Salomão não disse assim: Senhor, eu quero um avião, eu quero um jatinho, eu quero uma casa própria, aleluia. Porque os líderes de hoje só pedem isso, né? Eu quero uma empresa. Você que não tem casa, Deus vai te dar 2 casas. O povo: amém. Você que está aí encalhada, Deus vai te dar um marido. A irmã grita: ô glória! Você, irmão que está no azeite, receba lá atrás. Deus vai trazer uma varoa para você, o irmão: ô glória! Só pensa nisso. Vigia, meu irmão. Eu já passei por isso. Aí chegou para Salomão e Deus perguntou assim: o que é que você quer, Salomão? Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu, para julgar o teu povo. Aí quando chegou um dia, foi necessário Salomão usar a sabedoria de Deus. Deus olhou para as 2 mulheres, e aí Salomão disse: sabe de uma? Traga uma espada aí. Aí trouxeram a espada. Eita. Vamos fazer o seguinte: você está dizendo que é seu filho, né? Está vivo. A outra está dizendo que é dele, né? Dela, né? Tá bom. Vamos dividir o menino no meio. Uma fica com um pedaço, outra fica com outra. Quando ela disse isso, aí a outra, a invejosa que o filho tinha morrido, ela disse: tá bom, tem que ser assim mesmo. Eu fico com um pedaço, ela fica com outro. Que mãe é essa que manda cortar o filho no meio?
Aí a outra, que era a mãe legítima, disse: não, ó rei, não, deixa ela levar o menino. Eu fico sem a criança, mas eu quero ver a criança bem. Isso que é amor de mãe. Não é isso? Ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho, o Senhor não esquece. E aquela mãe manifestou que ela também não esquecia do seu filho. Aí o rei chegou e disse assim: ó, pega o filho e dê para ela. A mãe é essa aqui. Essa aqui está mentindo. Porque Deus deu sabedoria. Deus deu sabedoria para ele julgar a causa. Aí um dia Herodes, que também era um rei, mas não era sábio como Salomão, porque Salomão usou a sabedoria de quem? De quem? Porque foi Deus que tinha dado a sabedoria a ele, amém? Aí quando foi um dia, Herodes colocou as suas vestes reais e estava sentado onde? No tribunal, no trono, e lhes dirigiu a palavra. Herodes começou a falar, e quando Herodes começou a falar, aconteceu isso aqui, ó, 22, Atos 12, 22. Quando Herodes começou a falar, o povo se levantou, o povo exclamava: voz de... e não de homem. Viu? Quando Salomão julgou a causa lá, Salomão não usurpou a glória de Deus. Porque Salomão sabia que Deus não dividia a sua glória com... Porque Salomão tinha sabedoria da parte de Deus. Então Salomão glorificava a Deus por aquilo que ele falava e por aquilo que ele julgava. Mas Herodes, não. Herodes era um rei romano, pagão. Então quando Herodes sentou e começou a falar ao povo, o povo começou a gritar, exclamando: voz de Deus e não de homem. Traduzindo, isso é um Deus na terra. Isso aí não é um homem, isso é Deus. Vocês lembram o que aconteceu quando Paulo e Barnabé estavam ministrando para um povo? E de repente o povo pagão começou a gritar: os deuses desceram no nosso meio. Chamava a Paulo de Júpiter, e se eu não me engano a Barnabé de Mercúrio, dizendo que eram os deuses que tinham descido no meio deles. Paulo rasgou as vestes, mas Barnabé rasgaram as roupas, jogaram no chão, e eles queriam sacrificar animais a Paulo e Barnabé, porque era o costume deles sacrificar aos ídolos. E eles queriam matar touros e sacrificar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, jogaram no chão e disseram: não. Nós somos homens como vocês, nós não somos deuses, nós somos homens como vocês. Isso é vaidade de vocês, vocês não podem adorar a gente. Agora aqui para nós, muitos líderes religiosos não agem como Paulo e Barnabé agiram. Eles estão aqui: eu tenho uma palavra profética para você. E o povo: fala Deus, porque está achando que o pastorzão ali, ele está falando que Deus está mandando, mas não é. E o pastor está recebendo glória. Você sabia que tem gente, vocês sabem disso, meus irmãos, tem gente que viaja aqui da Bahia, não é para receber uma palavra de Deus lá em São Paulo, no Brás, é para ir lá no falso templo, do falso judeus, do falso Salomão, para dizer que vai buscar uma unção. Tem gente que sai da Bahia, faz caravana, para ir lá em São Paulo, na tal da cidade mundial, para ver o pastorzão do chapéu, para dizer que vai receber uma bênção de Deus. Isso é o que, irmão? Isso é idolatria, irmão. Que Deus está em nós, não no homem. O mesmo Deus que está na vida dele, se é que ele é um filho de Deus, está na tua vida. Mas a idolatria, e eles recebem idolatria. Eles dizem que não, mas eles recebem, irmão. Eles recebem. Porque eu orei por você, porque eu profetizei na sua vida. Você está assim porque eu declarei bênção. Aí quando você está numa situação difícil, está vendo? Se você tivesse recebido a minha orientação, viu?
Aí o povo começou a gritar, exclamar, voz de Deus e não de homem. Aí, diferente de Paulo e Barnabé, que disseram, não, nós não somos deuses. Só há um Deus. Nós não somos deuses. Mas Herodes, quando ele falou, eu não sei o que foi que ele falou, eu sei que ele falou. Ele estava dando a palavra acerca de alguma situação sobre Tiro e Sidom, porque a irritação lá era com o povo de Tiro e de Sidom. Ele estava dando alguma palavra, administrando lá o reinado. E aí o povo começou a exclamar, voz de Deus e não de homem. Primeira coisa, irmão, sabe por que o povo começou a exclamar? Isso chama bajulação. Você sabia disso? Um exemplo, aí chega uma pessoa humilde perto de você, simples, uma pessoa comum. Aí chega para você dar uma palavra maravilhosa, um conselho. Aí você para assim e diz, rapaz, eu estava tão triste. Aquela pessoa chegou, encostou do meu lado, me deu um abraço, falou que Cristo me ama, falou para eu ter paz de espírito, e eu estou me sentindo tão bem. A pessoa pegou e foi embora. Você nem... aquela pessoa, tal. Agora, chega um pregador famoso. Aí vem um pregador famoso aí que ganha 30 mil reais para pregar nas igrejas. Aí ele está lá pregando. Chega no final da reunião, ele dá um revertério lá. Esse irmão lá de óculos lá no fundo. Deus mandou te dizer... Rapaz, o camarada está anunciando para todo mundo que Deus usou aquele pastor famoso para trazer uma palavra de Deus. Mas aquela outra irmã, aquele outro irmão, simples, ninguém liga, ninguém lembra. Então o povo começou a exclamar porque era um rei falando. Porque se fosse uma pessoa comum, ninguém ligava. Porque ninguém exaltou, porque ninguém reconheceu o papel, de Blasto, o camarista que apaziguou a guerra. Porque ninguém reconheceu a sabedoria daquele servente lá, do rei, que nos bastidores, que ninguém viu, para aquela reunião acontecer, para o rei estar em paz e sentar e dar uma palavra, o camareiro correu e foi lá e conversou com o rei. Rei, eu sei que o senhor está irritado, tenha calma. O povo já chegou, quer conversar com o senhor. Ninguém viu, mas o rei falou, o pastor presidente falou, o profeta falou, todo mundo acreditou. O povo falou do sacrifício de Isaac, porque é famoso, todo mundo acreditou. Mas o irmão Elcio falou que Jesus não está pedindo um sacrifício. Ninguém acreditou porque foi o irmão Elcio que falou. Aí o povo começou a exaltar, dizendo, voz de Deus e não de homem. É? 12:23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou, porque não deu glória a Deus. Foi destruído porque não deu glória a Deus. Ele recebeu a glória para si. Isso, e você é Deus falando, não é homem, é Deus. Ele poderia dizer, não, eu sou homem. Eu posso até estar falando com sabedoria de Deus, mas eu sou um homem simples, como vocês. Mas ele, encheu o ego. Acabou. Foi destruído porque não deu glória a Deus. Querido, isso nos ensina a sermos humildes, para que a gente não venha se exaltar. Porque eu tenho sabedoria, porque eu conquistei aquilo, porque eu alcancei. Querido, dê graças a Deus por tudo, irmão. A capacidade que você tem não é que você é Deus, não é que você é especial, é porque Deus te agraciou.
tudo que temos e somos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O rei Davi sabia da glória a Deus, por isso que Deus disse: achei em Davi um coração segundo o meu coração. Davi disse: nada do que te damos vem de nós mesmos, porque tudo é Deus, Senhor. Davi disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do teu nome. Viu? O rei Davi, assim como o filho, o rei Salomão, sabia que Deus não dividia sua glória com ninguém. Mas o rei Herodes foi comido de bicho por bicho, porque não deu glória a Deus. O que tem de gente aí sendo comido de bicho? Eu não estou falando aqui no sentido literal, hein, comido de bicho, não. O que tem de gente sendo comido de bicho, aqui, perturbação, a alma perturbada, aflita. Tem gente que acreditava em Deus, agora se decepcionou com Deus, é ateu. Está sendo comido de bicho, a alma estragada. Tem gente que não teme mais a Deus, não se submete mais ao senhorio do Pai, sabe? Perdeu foco, perdeu temor, respeito. A alma está fadigada, sendo comido de bicho, emocionalmente falando. Pessoas cheias de complexos, perturbações. É claro, na religião diz que é demônio. Mas nós sabemos que é questão de posicionamento. Foi comido de bicho, inspirou, porque não deu glória a Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 5. Que os pastores dizem que aqui é o diabo que caiu do céu, não tem nada a ver. Vai fazer o quê, né? Está falando do rei de Tiro. Ezequiel 28, 5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, ele era um comerciante. Nós temos uma mensagem já no YouTube sobre isso. Aumentastes o teu poder e elevasse o teu coração por causa do teu poder. Coração aqui, abençoado, está falando da mente, né? Elevou-se o coração. A soberba subiu para a cabeça dele. Ele era o quê? Um comerciante. E porque ele administrava bem as coisas, ele começou a se enriquecer. Eu já falei isso em várias mensagens, eu sempre uso como exemplo, que no Brasil teve um homem, na época, teve uma época, que ele era o oitavo homem, mais rico do mundo, um brasileiro. E uma vez a revista, se não me engano foi a revista Forbes, alguma coisa assim, entrevistando, perguntou a ele: senhor, eu vou falar só o sobrenome, senhor Batista, qual o seu sonho agora, qual a sua meta agora? Agora imagine uma pessoa que era o oitavo mais rico do mundo. Alguém vai entrevistar, qual a sua meta agora? Sabe qual foi que ele disse? Eu quero ser o primeiro do mundo. Nossa! O coração dele, a mente se elevou, a vaidade tomou conta de si. Será que um homem, o oitavo mais rico do mundo, já não era o suficiente para ele dizer: minha filha, eu vou querer mais o que da vida? Segundo somas na época, a fortuna dele, se fosse pegar em dinheiro líquido, cabia 13, se eu não me engano, 13 mil carros de supermercado da ponte Rio-Niterói, um atrás do outro, colado de dinheiro. Da ponte Rio-Niterói. 13 mil carrinhos de supermercados cheios de dinheiro. Mas o coração dele se elevou, porque ele queria ser o primeiro. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque ele se elevou, se exaltou, assim diz o Senhor Deus: pois que estimas o teu coração como se fosse o coração de... O que
é isso aí. O que era que esse homem estava dizendo? Esse homem estava dizendo que ele era um próprio Deus. Aqui não tem nada a ver com Satanás, irmão, com Lúcifer, esqueça isso. O contexto em cima vai dizer profecia contra o rei de Tiro. Era um líder, era um rei também, assim como Herodes, que foi comido de bicho, era um rei também que iria ser comido de bicho, mas em outro sentido, né? Estima no teu coração como se for o coração de Deus. Ele se igualava a Deus. 9. Dirás ainda, diante daquele que te matar, porque ele morreu. Esse homem foi morto. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus? O que Deus estava dizendo? Você vai dizer diante daquele que vai tirar a tua vida com a espada, que você é Deus, que você é imortal? Mas, tu és o capeta, és Lúcifer, és o diabo. Não, irmão. Tu és e não na mão do que te traspassa. Traspassa é ao fio da espada. E foi o fim daquele homem. Foi destruído. Foi destruído porque não deu glória a Deus. Ele estimava no seu coração que ele era igual a Deus. Por quê? Porque ele era muito rico, muito poderoso. Ele se dizia ser mais sábio dentre os sábios. E ele morreu. Aí Deus perguntou: você vai dizer diante daquele que vai te transpassar, aquele que vai te matar, que você é Deus? E ele morreu. Acabou. Olha outra aqui também. Eu não coloquei aqui para não ficar muito texto, mas lá no versículo 4, se você comparar aí na sua Bíblia, você vai ver que a profecia aqui é contra o rei da Babilônia. É contra o rei da Babilônia. Alguém também que se sentia poderoso e estava se endeusando. Tanto poder que eu tenho, tanta sabedoria, eu sou um Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subir acima das estrelas de Deus, amado, isso aqui é uma força de expressão, falando de alguém que queria algo mais elevado, e ele usa a figura de Deus como exemplo maior. Ele estava dizendo que ele seria tão poderoso quanto. Não é que ele ia sair voando, chegar lá, colocar um trono no céu e ficar lá. Não, não é isso não, irmão. Isso era o rei da Babilônia. No contexto você vai entender que era o rei da Babilônia. Então ele usa essa expressão: eu vou subir, vou colocar meu trono acima das estrelas de Deus, no monte da congregação me assentarei na banda do lado dos norte. No céu tem um lado sul, lado oeste, estou falando da terra. Serei igual a Deus. 14, 15, olha lá. Subirei acima das mais altas nuvens. Isso é uma expressão de grandeza. Isso chama de uma hipérbole, um exagero. Sabe quando você quer falar algo exagerado? Um exemplo. Tem pescador aqui não, né? Um exemplo. Alguém que gosta de pescar e pegar um peixe. Aí começa a exagerar, né? Menino, fui pescar ontem lá no encontro de Jacuípe com o mar, né? Encontro das águas ali em Jacuípe. Menino, quando eu joguei um anzol, menino, eu peguei uma raia, irmão. Meus irmãos, a raia era mais ou menos do tamanho dessa porta. Isso é um exagero que até tem, né? Mas ele vai dizer que pegou uma raia do tamanho desse espaço. Isso é uma força de expressão. Era isso que o rei estava se utilizando, de uma expressão exagerada, né?
Você já viu alguém quando é muito bonito, né, muito belo, um homem ou uma mulher, aí as pessoas usam aquela expressão, né? Isso é um deus grego, não é isso? Isso é um deus grego, uma deusa grega, não é isso? Por quê? Porque acha aquela pessoa muito bonita. Você sabia que um filósofo chamado... E agora me falhou se foi... Não, acho que não foi Platão, não. Acho que foi Aristóteles. Se eu não me falha a memória, foi Aristóteles. Você sabia que ele era tão sábio, tão inteligente, que chamavam ele de demônio divino? Isso é um demônio divino. Porque a palavra demônio é derivado do original daimon, que quer dizer é pessoa que tem uma mente de gênio. É um gênio. É genial esse homem. Mas hoje se dizer assim, você é um demônio, o religioso olha, está achando que a pessoa está possuída. Porque a origem da palavra não é demônio, é daimon, que quer dizer alguém genial. Agora, essa pessoa pode ser genial, tanto para o bem quanto para o mal, né? Entendeu, irmão? Por exemplo, o Hitler era um daimon, um demônio, mas do mal, né? Diferente de Mandela. É isso? Diferente de tantos outros filósofos, enfim, cientistas, Einstein e tantos outros. Então, é uma pessoa genial, uma pessoa que usa a inteligência e a sabedoria, mas para promover o bem. Alguém que criou a lâmpada, a pólvora, alguém que criou tantas outras coisas interessantes, um avião, etc. Isso é uma força de expressão. Alguém que era iluminado, alguém que era sábio, nesse sentido. Então, esse abençoado aqui, ele dizia, eu vou subir e vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. Força de expressão, só isso. Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13? Paulo não disse que falava a língua dos anjos. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. O que Paulo estava falando ali? Paulo estava usando uma força de expressão, falando acerca do dom maior que é o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Aí Paulo começa a usar essa força de expressão no capítulo 13. Aí Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Porventura, na época, Paulo falava todos os idiomas da terra? Não, Paulo ele era poliglota, Paulo falava diversos idiomas, mas não era todos também. Aí Paulo diz, ainda, ele não está dizendo que falava a língua de anjo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Aí ele vai continuar dizendo, é só ler o contexto que você vai entender. Ainda que eu distribuísse as minhas riquezas e desse aos... Aí eu pergunto para você, que riqueza? Qual era a riqueza que Paulo tinha? Paulo dependia de favor dos filipenses para comer. Paulo pedia, era esmola mesmo, viu? Donativos, era esmola. Paulo pedia esmola para a igreja de Corinto, para levar para os irmãos lá os irmãos pobres lá da Macedônia. E se Paulo fosse rico, Paulo mesmo não dava o dele? Então é força de expressão, ainda que eu distribua a minha riqueza para os pobres. Aí Paulo também diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Paulo deu o corpo para ser queimado? Então, Paulo não falava a língua de anjos, Paulo não falava a língua dos homens em todos os sentidos, em todos os idiomas, Paulo não deu o seu corpo para ser queimado e Paulo também não tinha riqueza para distribuir para os pobres. Paulo estava usando exageradamente as frases para que todos entendessem que se você fizer tudo isso, mas não tiver amor, é como uma lata, só tem barulho. Porque no final, no versículo 13, do capítulo 13, ele vai dizer, olha, só permanece 3 coisas. A esperança, a fé e o amor. Dos 3, a esperança, a fé e o amor. O maior é o amor. E o resto, ele disse, havendo línguas, cessarão. Havendo profecia, vai passar, porque as profecias iriam se cumprir. Então, se cumpriu, passou. Tem gente hoje, lendo o livro de Isaías, que fala de uma profecia lá para um povo há mais de 2000 anos atrás, dizendo que vai se cumprir. Olha, irmão, essa guerra aí, ó, irmão, na Rússia,
Essa guerra na Rússia aí contra a Ucrânia, está na Bíblia. Não está na Bíblia não, irmão, porque as profecias se cumpriram em Cristo. Está acontecendo porque enquanto existe raça de gente na terra, e sempre vai existir o que é ruim e o que é bom. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a resposta. E contudo, levado serás ao inferno. A palavra inferno aqui é sepultura, tá, abençoado? Isso aqui ó, é adulteração de texto, irmão. Inferno aqui é Sheol. Você vai lá no original, tá lá Hades, né? Com H, né? Hades, Sheol. Quer dizer, sepultura, lugar dos mortos. Será levado à sepultura. Aí o latim veio e colocou inferno. Ao mais profundo do abismo, escuridão. Só isso. Por quê? Porque Deus não divide a glória com ninguém. Olha outra aqui. Paulo profetizando acerca do homem do pecado. Mais um que queria ser Deus. Vocês já viram que na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que queriam ser Deus? Agora, o pastor só prega que quem queria ser Deus era o diabo. Não, irmão. Cheio de homens na Bíblia querendo ser Deus. Eu vou citar alguns aqui rapidinho, não está no contexto não, mas me lembrei aqui. Um que queria ser Deus, um homem chamado Nimrod, foi neto de Noé. 100 anos depois do dilúvio, foi o que esse homem fez? Ele inventou de criar um tal de uma torre, lá em Babel, né, na cidade de Babel. Ele inventou de criar uma torre e ele disse que a torre era para tocar no céu. A Bíblia não relata exatamente qual era o propósito da torre. Algumas pessoas dizem que a torre, na verdade, era uma espécie de altar para adorar deuses pagãos. Outras pessoas dizem, historiadores dizem que a Torre de Babel, na verdade, era uma espécie de refúgio, porque ele foi neto de Noé, e ele viu que Noé se safou do dilúvio por causa de uma arca. E aí ele construiu essa torre para tocar no céu. Diz os historiadores, não é a Bíblia que diz, que talvez ele estivesse pensando, se vier outro dilúvio, eu estou lá em cima na torre, a água não me pega. E é teoria, né? É teologia. Então muitas pessoas dizem isso. Nós, na verdade, nós não sabemos o objetivo daquela torre. Agora, uma coisa nós sabemos. Aquele homem queria se endeusar. Sabe por quê? Porque diz que todo mundo falava a mesma linguagem. Todo mundo fazia o que ele mandava. E todo mundo trazia bloco. E todo mundo trazia cal. E tal. E vai. Aí quando Deus olhou, Deus disse assim, não. Não é bom isso que o homem está fazendo, não. Ele não queria que o povo se espalhasse. Olha que interessante. A promessa lá do Gênesis era crescer e multiplicar na face da terra. Ele não, ele queria juntar o povo e dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e vocês também não podem sair. Ele queria manter o povo tudo ali do seu lado, fazendo o que ele queria. E Deus disse, não, está errado. Deus desceu, confundiu as línguas. Todo mundo falava, um exemplo que eu vou dar. Todo mundo falava português, todo mundo se entendia. Deus chegou lá, confundiu a língua. De repente, o camarada começou a falar inglês, começou a falar... Um exemplo, né, que nesse tempo não tinha esse idioma ainda. Começou a falar alemão, começou a falar grego, e aí ninguém entendia mais nada, e um trazia bloco, e o outro pedia cal, o outro levava água. Foi uma confusão, e o povo começou a dar no pé. E o que aconteceu? A torre caiu, ou ficou no meio do caminho. Porque ele queria, o Nimrod, ele queria se titular Deus. Não, porque eu sou dono aqui da torre e todo mundo tem que me obedecer. Porque a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. E a palavra caçador lá, não é que ele era bom de caça, nesse sentido de caçar para Deus, não. Poderoso caçador diante do Senhor que era um homem de poder, de status, né? Deus via que de fato havia nele influência, ele influenciava, né? Ele atraía as pessoas, ele disputava, ele queria a glória de Deus por certo. E tantos outros na Bíblia que a gente vai ver, que a gente já está falando aqui do rei de Tiro, o rei da Babilônia, etc. Agora aqui entra mais outro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Olha lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o quê? Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Então quem ia se manifestar aí era o homem mau, o homem do pecado, filho da perdição. Você sabia que até hoje o sistema evangélico prega que isso aí é o capeta também? Tudo é o capeta. O homem do pecado, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte ou de maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer, mais um querendo parecer Deus. Meu irmão, Deus não divide sua glória com ninguém. Querendo parecer Deus, se levantando contra tudo que é divino, contra tudo que se chama Deus, se opondo à palavra de Deus. Olha o que aconteceu. 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e a aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso foi lá no primeiro século. Não adianta tentar ser Deus. Ninguém pode usurpar a glória de Deus. Tem mais, irmão? Tem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha lá. 17. Olha o que Deus já dizia na lei para o seu povo. Não digas, pois, no teu coração. Olha lá. A minha força e o meu poder... Não. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Não dizer no coração aí é não pensar, irmão. Não pense nisso. Você pode até pensar, mas depois é melhor você dizer: epa, longe de mim isso aqui. Não digas no teu coração, ou seja, não pense: a minha força, o meu poder, se eu sou quem eu sou hoje, é porque eu não estou dizendo que não é porque você estudou, não é porque você não trabalhou. Você trabalhou, irmão, você se esforçou, você se dedicou, mas o problema está em querer glória e honra e não reconhecer que a força e o poder de você ter ido e conquistado foi Deus que te deu. Tudo que eu tenho é porque eu trabalhei. Olha aí. É porque eu fui, é porque eu acordei de madrugada. Amém, amém. Glória a Deus. É porque eu faço eu isso e aquilo. Amém, meu irmão. Glória a Deus. E Deus está só assim, ó. Não diga no teu coração. Não pense nisso. A minha força. Agora aqui para nós. Eu estou falando de crente. Não é isso que muitos crentes pensam? É assim mesmo. Eu conquistei porque eu jejuei. Eu conquistei porque enquanto vocês estavam assistindo Netflix, eu estava no monte. Isso é vanglória. Você conquistou porque Deus te agraciou. Eu conquistei porque enquanto vocês não estavam na igreja, eu estava na igreja orando. Calma, meu irmão e minha irmã. Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu estou falando de Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo se empolgou. Paulo chegou assim, está lá, 1 Coríntios 15, 10. Paulo disse: olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Aí depois ele: todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Porque ele reconhecia que o trabalho, a dedicação e a força que ele tinha era favor, graça, capacitação de Deus, e não vinha dele mesmo.
você tem uma mente iluminada, você tem uma sabedoria, você consegue, você coloca a mão e as coisas fluem, prospera. Continue louvando e agradecendo a Deus, que é tudo Deus que te dá. Tem nada de você mesmo. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Salomão era rico ou não? Era ou não era? Um dos homens mais ricos da Bíblia. Aí um dia Deus disse, o que é que você quer? Ele pediu o quê? Riqueza? Não, já falamos, ele pediu sabedoria. Aí Deus disse, eu vou te dar sabedoria e vou te encher de riqueza, que não há homem na terra quanto a riquezas você terá. Aí o próprio Salomão, escrevendo na sua carta, né, Eclesiastes, o próprio Salomão, ele disse o seguinte: riquezas é dom de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Você pode ver um crente que não é rico, e pode você ver uma pessoa que não é crente e é milionário, porque riqueza não tem nada a ver com se você crê em Deus ou que você não crê. Riqueza é um dom, e Ele dá a quem Ele quer. Eu tenho um tio, não sei se ele vai assistir essa mensagem. O camarada hoje não está rico mesmo, porque infelizmente jogava, né? Agora está os pés pelas mãos. Mas pense num camarada que tudo que ele colocava a mão prosperava. Um exemplo, se ele trabalhava começou a trabalhar de caseiro, segurança, essas coisas. Se um jardim valia 3 mil reais para fazer aquele jardinzinho ali, simplesmente o pessoal procurava ele, dava por 5. Ele dava um preço, o pessoal aceitava. E ele adquiria, comprava carrinho, botava um negócio lá para vender, vendia tudo. Infelizmente depois se atrapalhou, começou a beber, gastar tudo. Graças a Deus hoje está se recuperando. Glória a Deus. Mas para vocês verem, irmão, riqueza é um dom de Deus. Eu não estou falando desanimando. Tem gente que faz faculdade de administração e tal, consegue um trabalho para se manter. Tem outro que vai vender caneta na rua, vira Silvio Santos. Entendeu? Eu namorei uma moça muitos anos atrás, ela disse assim, você é meio estranho. Eu falei, por quê? Você não é cobiçoso, você não tem vontade de crescer, de ficar rico, de viajar? Eu falei, minha irmã, eu nasci sem dentes, sem cabelo. Como disse Jó, não trouxe nada para o mundo, nada vou levar. Tudo que eu tiver na vida é lucro, irmão. Não é? Estou na vontade. Agora eu vou ficar, porque eu quero ter, claro que eu quero ter uma vida melhor, dar um padrão de vida melhor à minha família, proporcionar. Eu quero fazer, Deus sabe. Mas eu dou, eu não sei se vai acontecer. Eu creio que aconteça, mas se não acontecer, Deus quer. Não, calma. Sou feliz. Paulo disse, contentai-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te abandonarei, jamais te rejeitarei, que possa me fazer o homem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Por quê? Porque não é para dizer, 8:18, Deuteronômio, antes te lembrarás de quem? Do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá para adquirires. Quem pode dar glória a Deus aí? Quem pode dar glória a Deus? É Ele, irmão, é Ele. Pode aplaudir, é para Ele, a glória é dele. É para Ele, é Ele, irmão. É Ele, ó. Ele que te dá força para adquirir riquezas. Não adianta, porque é o meu braço forte, porque eu vou e conquisto, porque eu vou e vou. Não. Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, nele você está completo, perfeito, abençoado. Embora essa palavra aqui tenha sido direcionada para o povo judeu sobre aquela primeira aliança, e sobre esta aliança que nós estamos, que é superior, que é plena, que é completa. E aí? Tudo é Ele, porque Deus não muda, mudou as alianças.
Mudou o sacerdócio, né? Mudou as leis. Era a lei de Moisés, agora é a lei do Espírito de vida. Mudou o sacerdócio, era o sacerdócio levítico, agora é o único sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno. Mudou o mensageiro, era Moisés que pregava para os judeus, agora é o Espírito Santo que ministra para a igreja, amém? Mas Deus não muda. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então é Ele que te dá tudo. Ele que te dá as riquezas. Daniel capítulo 4, versículo 29. Aqui também é o rei da Babilônia. Aqui é Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, passou um ano, né? Andando a passear sobre o palácio de Babilônia, né? Diz que esse Nabucodonosor, ele construiu um palácio e ele construiu um jardim que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se eu não me engano, foram 7 andares esse jardim, era 3 andares, se não me falha a memória. Foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele construiu esse palácio e esse jardim de andares. Quando um dia, ele começou a passear, né? Começou a olhar. Aí veio na cabeça dele. 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu braço e para a glória de Deus? Não. Para a glória da minha, é até difícil falar aquilo ali, magnificência. Viu aí? Para que ele foi se gloriar, irmão? Deus não divide a glória com ninguém. Não foi eu que construí tudo isso, não foi eu que fiz, arquitetei, projetei, executei, paguei, sou dono. Foi eu. E eu fiz tudo isso para a minha glória. Eu fiz para a minha glória. Foi. Para a glória da sua magnificência. Foi. 31. Ainda estava a palavra na boca do rei. Ele estava falando essas coisas. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz da onde? Do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Mas eu sou rei. Ah, é? Herodes, comido de bicho. O homem do pecado, o filho da iniquidade, destruído pelo sopro de Deus. Nimrod, a torre fica no meio do caminho. Todos que se levantam. O rei de Tiro morreu nos mares. O outro rei da Babilônia, ultrapassado por espada. Nabucodonosor, mais um rei da Babilônia, perdeu o reino. Deus deu aos medos e aos persas. Ah, e detalhe, e ele ficou tão perturbado que começou a nascer pelos, e foi para o pasto comer capim com os bois, porque ele queria glória para ele. Deus não divide a glória com? Passou de ti o reino. Olha lá, Daniel 4:32. E serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. O texto vai continuar, mas estava muito longo, eu parei aqui. E ele vai continuar dizendo: para que reconheças que só o Senhor é Deus, que Ele não divide a glória dele com ninguém. E lá no final ele vai reconhecer, ele vai dizer: olha, voltou a consciência dele, e ele vai dizer: só o Senhor é Deus, só Ele seja digno de honra e de glória. E ele colocou um decreto que só o Deus de Israel é que seria o Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Porque a gente sabe que de fato ele era um filho de Deus e ele se arrependeu. A consciência, né? Voltou.
Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas. Mais uma vez, 24. Mas o que se gloria, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a palavra, o evangelho, a Bíblia sempre vai estar nos levando a entender que honra e glória pertence a Deus e que Ele não divide com ninguém. Mas infelizmente, e até no meio cristão, muitas pessoas estão usurpando a glória de Deus. Eu orei para aquela irmã, a irmã foi curada. Só falta dizer glórias a mim, louvado seja eu. Foi tu que curou, foi? Não, porque eu orei, eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu coloquei a mão, curei ela. Nossa, foi você que curou, foi? Aí a outra também vai dizer: eu tinha um problema nas vistas, eu pedi também a Santa Luzia me curou. E aí, tu vai falar o quê? Não foi não, porque ela não é de Deus. Lindo, então tu é Deus para saber disso? Entenda que só Deus faz tudo, o homem não faz nada. Bora, continuar. 2 Coríntios 12, 7, disse Paulo: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, um mensageiro do adversário, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Para Paulo não se exaltar, não se vangloriar, foi dado um espinho na carne de Paulo. Paulo recebeu tanta sabedoria de Deus, Paulo recebeu tanto conhecimento, que Deus colocou um espinho na carne dele, para ele não se exaltar, para ele não se gloriar, porque senão, meu irmão, lembra quando Paulo andava com Gamaliel, Saulo, né, perseguia a igreja, ele batia no peito, ele fala lá na carta aos Filipenses: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel. Hebreu de hebreu, eu não sou filho de judeu com romano, não, eu sou hebreu de hebreu, eu sou legítimo. Segundo a lei, eu fui fariseu, zeloso da tradição dos meus pais. Os da minha idade, eu sobressaía sobre eles, eu era mais sabido do que os companheiros da minha idade. E aí ele começa a falar como ele era. Isso é o quê? Exaltação, irmão. É a pessoa querendo se esconder atrás da religião para dizer que é melhor do que o outro. Então Paulo disse: eu fui circuncidado, eu fui fariseu, eu guardava a lei, eu era zeloso, eu era cuidadoso, eu isso, eu e aquilo. Aí depois ele diz: mas quando eu conheci Cristo, eu considerei tudo isso como esterco, para que eu seja achado nele, e não a justiça que procede de mim da lei. Lembra do outro religioso que subiu no templo para orar com o publicano? Ele bateu a mão no peito e disse assim: Senhor, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha se não é assim. Se você chegar para alguém lá fora e dizer assim: não, irmão, eu não dou dízimo não, porque o dízimo era para o judeu. Aí alguém que dá o dízimo lá vai dizer: você é um ladrão, tu está roubando a Deus. Porque está escrito, claro que está escrito. Está escrito em Malaquias: roubarás o homem a Deus. Então se você não dá o dízimo, você está roubando. Aí você vai tentar ensinar para a pessoa: não, irmão, mas dízimo lá era para os judeus, e quem estava roubando a Deus lá eram os sacerdotes. O povo levava o cabrito para ser sacrificado, e Deus só queria, Deus era exigente, né? Deus queria o cabrito, o cordeiro limpinho, bonito. Você sabia que nem com mancha Deus queria? Sabe aquela vaca, como é que chama aquela? Eu ia falar marca, não é marca não, é raça. Malhada, né? Aquela toda pintada, né? Eu ia chamar marca, é raça. Nem pintada Deus queria. Deus queria um animal puro, limpinho, perfeito para sacrificar lá no altar, o judeu, né? Aí o povo levava o animal puro, perfeito para sacrificar,
que era que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes pegavam o animal puro, limpo, guardavam para ele e sacrificavam no altar o manco, o cego, o aleijado, o doente. Aí Deus disse: vocês estão me roubando no dízimo das ofertas. Porque lá era dízimo, não era primícia dos animais, primícia da colheita. E aí Deus amaldiçoou a terra. Mas hoje você vai falar isso, as pessoas, não, é porque está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não era para você naquele tempo, tá bom? Fique na sua. Então Paulo, para não se exaltar, Deus deu um espinho na carne. Para Paulo não se exaltar. Porque Paulo sabia que se ele fosse se gloriar, Deus ia apertar. Aí o fariseu chegou lá, bateu a mão no peito e disse assim: eu dou o dízimo de tudo que eu possuo, eu jejuo 2 vezes na semana. Aí ele olhou para o publicano e disse assim: eu não sou como esse pecador aí, ó. Aí o publicano chegou e disse assim, nem olhou para o céu, baixou a cabeça e disse assim: Senhor, perdoa esse pobre pecador. Aí Jesus que perguntou, não fui eu. Jesus que perguntou: quem desceu justificado? O fariseu religioso que dava dízimo, que participava do jejum, que fazia as campanhas, que fazia os propósitos? Ou o publicano que era humilde, que reconheceu que tudo era graça e o favor de Deus? O publicano desceu justificado. O fariseu? Não, porque o religioso diante de Deus, ele quer se exaltar, como eu falei, é porque eu oro mais, é porque eu prego mais, é porque eu me consagro mais, é porque eu jejuo mais, é porque eu dou dízimo na igreja, é porque isso, e Deus não está preocupado com isso. Deus está olhando a tua mente, o teu coração, se você é uma pessoa do bem, se você é justo, se você é verdadeiro. E Paulo recebeu um espinho justamente para não se exaltar, porque lá na lei ele se exaltava. Agora na graça Paulo se exaltou? Não, porque se ele se exaltasse, Deus apertava. Aí ele reconhece, 1 Coríntios 1,31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. O Senhor é a minha glória, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é a minha graça, é a minha cura, a minha salvação, a minha rocha, o meu refúgio. Tudo é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago disse: antes da maior graça, portanto, diz Deus. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, Deus resiste aos... Eu sou, eu faço. Dá, porém, graça aos... Seja cheio da graça de Deus. João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ó, presta atenção. Essa orientação aqui de lavar o pé era o costume do judeu, tá? Não é pra gente sair lavando o pé, não. Tem igreja que fica lavando o pé dizendo que Jesus mandou, não tem nada a ver. Eram os judeus que tinham o hábito de lavar os pés. Eram os judeus que não podiam de maneira nenhuma comer sem lavar as mãos. A gente tudo que come está lavando a mão? Nem sempre, né, irmão? Mas era uma cultura dos judeus. Não podia comer sem lavar as mãos. Tanto é que certa feita questionaram Jesus: por que os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Aí Jesus disse: vocês estão guardando a tradição dos pais de vocês e não obedecem o mandamento de Deus. Então, como era um costume dos judeus, Jesus pegou a toalha, cingiu os seus lombos e começou a lavar os pés dos apóstolos. Aí ele disse: olha, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso é dando um conceito, passando uma mensagem de humildade, de ver o exemplo de quem faz. Porque eu vos dei para que, como eu vos fiz, façais vós. Amém. Mas que exemplo Jesus deu? A pergunta é essa. Aí você pode dizer: Jesus lavou o pé. Não, irmão. Esqueça o pé.
Esqueça o pé. Aqui, nesse contexto, de fato, Jesus pegou e lavou o pé. Mas o que Jesus está falando aqui é algo muito mais profundo. É exemplo de humildade na sua vida. Jesus está dizendo, eu dei um exemplo para vocês. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Jesus falou, por exemplo, quando feriram a face, vira a outra. Não é para revidar. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Olha, vocês precisam se compadecer dos necessitados. Ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Ele, sendo Deus, se revestiu de humanidade para mostrar que nós precisamos também entender que não existe esse negócio de querer se endeusar, porque Deus se tornou homem para nos dar um exemplo de humanidade. Então, em tudo, ele deu exemplo para que os apóstolos também fizessem igual. Não é só no sentido de lavar o pé. Ele deu exemplo de amar o próximo. Ele disse, amai o próximo como eu vos... Aliás, amai-vos uns aos outros como eu vos... Ele deu... Sempre ele dava o exemplo. Ele era a luz e ele disse, vocês são luz. Resplandeça a luz que há em vocês. Sempre ele dava exemplo para que aqueles que o seguiam fizessem igual. Pedro dizia, sede santo como é santo o vosso exemplo. Jesus nunca pediu nada que ele antes não tenha feito. Você sabia que até a tentação Jesus deu exemplo? Hebreus capítulo 1, versículo 18 diz que assim como ele em tudo foi tentado e suportou, para nos fortalecer, para também vencermos as tentações. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas antes, com a tentação, ele também dá o escape para vocês. Ou seja, em tudo que ele foi tentado, ele nos capacitou para vencer, porque ele deu exemplo. Está aí. Exemplo que ele deu para que nós façamos também. Não é lavar o pé, mas exemplo de vida. Filipenses 2, 5 e 6. Olha lá, olha que exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido, sentimento aqui, ó, a tradução é atitude, tá bom? Você pode olhar sentimento aqui e ler como no sentido, né, de sentir algo. Não, aqui é atitude, a tradução aqui é atitude, porque no 6 vai explicar isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha lá. Que sendo em forma de... não teve por usurpação ser igual. Para encerrar, olha que interessante. Sendo em forma de Deus, porque Jesus era Deus, ele não teve por ganância, usurpação, ser igual a Deus. Agora, diferente dos homens que nós pregamos aqui, todo mundo queria ser Deus. Jesus deu exemplo de humanidade, sendo Deus, ele se despiu da sua glória, deixou o seu trono de glória, sendo Deus. Ele se revertiu de humanidade, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, para se tornar um homem. Agora, o homem é o contrário, querendo ser Deus. Deus não divide a glória com ninguém, irmão. Jesus ensinava algo tão maravilhoso que ele, mesmo sendo Deus na terra, certa feita um jovem disse assim: o que é que eu faço para ser salvo? Uma das coisas que Jesus falou: adorarás o Senhor teu Deus. Aí o jovem disse: bom mestre. Ele disse: bom não, só há um que é quem? Mas Jesus era ruim? Não. E por que ele disse só há um que é bom? Porque ele, na sua humanidade, ele nunca tentou usurpar a glória do Pai. Ele disse: adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás, e não há homem bom, só há um bom, que é Deus. É claro que ele era Deus revestido de carne, então hoje a gente entende, mas naquele tempo o jovem não entendia que era Deus que estava ali revestido de carne. A gente entende hoje porque a gente lê, mas o jovem não lia antes para ler, só tinha o Velho Testamento, né? Mas Jesus já mostrava que ele não queria usurpar a glória de Deus Pai. Ele só há um bom, que é Deus. Por quê? Porque ele se despiu da sua glória, houve uma atitude nele de se despir da sua glória e não se igualar a Deus. E aqui nós encerramos. Mas aniquilou-se a si mesmo, Filipenses 2,7.
Aniquilou-se a si mesmo. Aniquilar-se é se despir. Tomando o quê? Forma de servo. Deus que veio servir. Agora os homens querem ser servido. Que lindo! O pastor grita lá: obreiro, amanhã, antes do culto, venha cedo para lavar meu carro. Você tem que honrar os seus pastores. Olha, eu estou trabalhando, eu estou pregando a palavra para vocês. Eu preciso de alguém aqui que vá lá em casa fazer uma faxina. Querido, eu já ouvi tanta coisa. Vocês têm que me sustentar aqui, porque senão eu fecho esse negócio e vou embora. Já vai tarde. Queridos, eu já ouvi tanta coisa. Vocês têm que bancar a escola particular dos meus filhos. Aniversário do pastor, do filho do pastor e da mulher do pastor. Não vem para cá com aquele bolinho não, viu? Ó, traga oferta, dinheiro. Não é isso? Estou falando mentira aqui? Jesus veio para servir, mas eles chegaram aí dizendo que são de Deus para ser servido. Jesus dizia: olha, compartilha com os necessitados. Eles arrancam dos necessitados e dizem que é para Deus. É mistério, né, irmão? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos... Acabou, fechou. Fazendo-se semelhante aos homens. Deus se fez semelhante aos homens. Agora, os homens estão fazendo-se semelhante a Deus. Não pode. Amém? Amém? Graça e paz, abençoados. Ficamos por aqui. Receba esta palavra.